abra comigo a palavra de Deus. O primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Posso colocar em pé, ver essa palavra? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do 41 ao 44. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Há o quê? Fala comigo, barulho. Diga forte, há um barulho. Há um ruído. Ruído você percebe por qual dos sentidos que você tem? Pelo ouvir. Vamos lá. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse a seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou e disse: não há? Fala comigo, não há nada. O que ele disse? Então disse ele: volta lá 7 vezes. Quantas vezes? Versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo no mar. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha teu carro, e desce, para que a chuva não te impeça. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os olhos. Pai, essa tua palavra fala ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, que se faz presente no nosso meio. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar da tua palavra, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Você sente aí no seu lugar, dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, você sabe que o reino de Israel, em determinada época da história, ele estava dividido entre reino do norte e reino do sul. No reino do norte estava reinando Acabe. Acabe não era alguém que havia honrado os princípios de Deus. Acabe era um rei que havia se casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher que o seu pai já adorava Baal e ela era consagrada a Baal. E Jezabel, então, ela fez com que o povo acreditasse que Baal era o Deus da fertilidade. Era o Deus que poderia fazer a multiplicação. E você sabe que para que as plantas floresçam, para que possa se reverdecer aquilo que está seco, é preciso que caia chuva. Amém? E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Deus não divide a sua glória. E a Bíblia nos mostra que Elias era um homem temente a Deus, era um profeta do Senhor. E a palavra de Deus vai falar que Elias, dele mesmo, ele vai mostrar: olha, Deus não divide a sua glória. Vocês estão falando que é Baal, que faz com que frutifique, com que possa se produzir. Mas a Bíblia diz, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, se puder colocar aí para mim, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias, ele vai ficar indignado com essa situação.
de alguém querer dar crédito a alguém que não é Deus. Então, 1 Reis 17:1. Então, Elias vai profetizar. A Bíblia diz assim, olha, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Veja que Elias não está dizendo assim, olha, assim diz o Senhor. Ele está dizendo, vive o Senhor Deus, em cuja face estou, que nesses anos não haverá nem chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está dizendo assim, olha, é Deus quem comanda isso aqui. E Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. E a Bíblia nos mostra que por conta disso, Acabe e Jezabel vão perseguir a Elias, vão querer acabar com a vida dele, porque ele, sobre a palavra dele, não descia mais chuva sobre a terra, e não apenas 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas isso começou a durar muito tempo, bastante tempo. Coloca aí para mim o versículo 2. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus está falando, olha, Elias, é melhor você vazar desse lugar, você sair daqui, porque eu tenho um lugar preparado para você. Deus está falando para ele, olha, retira-te daqui para o lado oriental e esconde-te na torrente, no ribeiro de Querite. Eu vejo, queridos, que Deus, às vezes, nos orienta, cada um de nós, a sairmos de onde nós estamos. E muitas vezes, Deus espera e nos aconselha a ficar quieto, a não ficar em evidência. Porque nessa época que a gente vive, tem muita gente que gosta de fazer publicidade de tudo. Mas entenda, querido, nem todo mundo está preparado para viver o que você está vivendo. Então tem hora que não é para você ficar publicando nas redes sociais tudo que Deus tem falado com você. Tem hora que não é bom você ficar em evidência. Tem hora que é bom você ficar guardado e deixar Deus agir. Eu conheço pessoas que não poucas vezes ela começa a fazer uma dieta e daí ela anuncia no público inteiro, estou fazendo isso. Ela entra na academia e aí ela anuncia para todo mundo. Ela começa alguma coisa e ela anuncia para todo mundo. E às vezes aquilo não se concretiza. E nem todo mundo está preparado para o seu sucesso, para a sua vitória. Você está me acompanhando aqui ou não? Deus está falando para Elias, no momento em que havia seca sobre a terra, Deus fala para ele, olha, retira-te daqui e vai para o lado oriental. Deus dá para ele uma direção. Quem crê que Deus dá direção para a sua vida, diga amém. Veja, quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não dá um endereço certo. E Abraão creu e sai, sem saber para onde ia. Mas aqui não. Aqui Deus está falando para Elias exatamente o lugar onde ele deveria se esconder. O lugar onde ele deveria ficar. Qual lugar que era?
Fala comigo, Ribeiro de Querite. Fala forte, Ribeiro de Querite. Para onde Elias deveria ir? Ribeiro de Querite. Era para ele ficar em evidência lá ou era para ele se esconder? Era para ele ficar escondido. Então, querido, tem hora que você não precisa falar dos concursos que você está prestando. Deixa a pessoa depois falar, puxa, como que você passou no concurso? Alguém vai falar assim, puxa, ele nem estudou, nem vi nada. Mas ele passou. Porque ele estava lá naquele tempo guardado. Está dando para entender isso ou não? E Deus dá aqui a direção para ele. Vai lá para o Ribeiro de Querite. Esconde lá. Porque lá é na fronteira do Jordão. E o que tinha lá no Ribeiro de Querite? Se você continuar a leitura da palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que lá nesse Ribeiro de Querite tinha o quê? O que tem no Ribeiro, irmãos? Fala comigo, água. E o que não tinha naquela época? Não vinha chuva. E lá no Ribeiro de Querite tinha o quê? Tinha água. Então lá no Ribeiro de Querite ele era saciado, mas não tinha apenas água. A Bíblia diz, quando o Senhor fala para ele, olha, vai lá para o Ribeiro de Querite, versículo 4, leia aí, versículo 4, você beberá água do ribeiro, não é isso? Coloca aí para mim, versículo 4 de 1 Reis 17, você vai beber água do ribeiro e tenho ordenado, vamos ler comigo aqui, ó. Há de ser que beberás do ribeiro, e lá eu vou ordenar aos povos que ali te sustentem. É isso? É isso? Lá eu vou ordenar? Lá eu vou mandar alguém te sustentar? Não, está escrito. Lá eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Quem está comigo aqui, diga amém. O que eu entendo aqui, querido? Que quando Deus manda você para algum lugar, quando Deus manda fazer alguma coisa, Deus já preparou a provisão. Você crê nisso ou não? Antes que ele chegasse no Ribeiro de Querite, Deus já tinha falado para os corvos para sustentar eles. Você está comigo ou não? Agora, é normal você ser alimentado por corvo, irmão? É normal? É normal você ser suprido por um corvo? Mas a Bíblia diz que aqueles corvos, eles levavam para ele, sabe, a comida para Elias. Era o iFood de Deus. E era um iFood que não falhava, porque às vezes, ontem a gente pediu iFood e não chegou. Mas esse iFood aqui cumpria fielmente. Esse iFood aqui alimentava ele, de manhã e à tarde. A Bíblia diz então, ó, que então, vai lá porque eu já ordenei os povos que ali te sustentem. Elias foi, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando, versículo 5, coloca aí, ficou morando junto ao Ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia água do ribeiro. Fala comigo, pão e carne, de manhã e ao anoitecer. Fala assim comigo, ele era provido, ele era suprido. Quando Deus te dá uma direção, querido, Ele vai suprir na tua vida. Você será suprido. Quem entende isso, diga amém. Então ele se alimentava, porque tinha um iFood de Deus que vinha para ele. E ele bebia a água do ribeiro, sim ou não? A Bíblia nos mostra, irmãos, que este homem estava no lugar, então, em que o mundo estava sofrendo com a seca, sim ou não? O mundo estava sofrendo, mas ele estava suprido. Fala comigo, ele estava suprido. Diga forte, ele estava confortável. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Sabe qual é o problema, muitas vezes, da nossa vida? É quando nós estamos confortáveis. É quando as coisas estão bem na nossa vida. É quando a gente se sente seguro, tranquilo. Nós somos alimentados, queridos, por aquela porta ali. Já entrou tanta gente arrebentada. Já entrou tanta gente ali totalmente quebrada. Pessoas que a gente conhece que chegou aqui quebrado. Mas de repente, Deus abençoa. Quem crê que Deus abençoa, diga amém. Quem crê que Deus ouve oração, diga aleluia. Mas de repente a pessoa entra arrebentada, Deus supre, Deus alimenta, Deus provê. E ela vai se alimentando, e ela está confortável. Mas sabe qual é o problema de quando as pessoas estão passando por um lugar confortável, estão num lugar
que passa um mês, 2 meses, e agora ela é suprida, agora ela é alimentada. A tendência é que muitas vezes as pessoas se acomodem. E o povo de Deus era assim, muitas vezes estavam bem, e aí se esqueciam de Deus. Você sabe que o sucesso muitas vezes é perigoso. Eu peço para Deus todos os dias: Deus, que jamais eu venha perder o temor de estar no teu altar, que jamais eu venha perder a sensibilidade de ouvir a sua voz, de reconhecer, Deus, que por mais lugares que o Senhor me leve, eu não sou nada, e quando eu estiver lá embaixo eu também não estou caído. Sabe, de enxergar quem eu sou. Sabe, irmãos, a Bíblia vai falar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24, que Moisés, mesmo sendo filho da filha de Faraó, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou porque ele sabia quem ele era. Sabe, irmãos, nós precisamos saber quem nós somos. Quem está comigo aqui, diga amém. Sabe, e às vezes num momento de sucesso, num momento de aparência, conforto, provisão, as pessoas tendem a se esquecer de Deus, a perder a sensibilidade para ouvir Deus. Sabe, a Bíblia não fala, a Bíblia diz que quando Ele fala, olha, que não vai mais ter chuva sobre a terra, enquanto sobre a minha palavra, não foi Deus que mandou, mas Ele estava falando, porque Ele queria ver o nome do Senhor glorificado. Mas a Bíblia diz, então, que passado algum tempo, eu imagino, a Bíblia não fala aqui, que Elias continuava falando com o Senhor. Ele fez segundo a palavra e ficou morando junto ao ribeiro de Querite. E a Bíblia diz que os corvos alimentavam, mas passado algum tempo, não chovia sobre a terra. Não chovia sobre a terra. E quando não chove sobre a terra, irmãos, o que acontece com o ribeiro de Querite? O que acontece com o ribeiro? Seca. E aí aquela posição de conforto já não está mais tão confortável. Mas se você estivesse no lugar de Elias, você ia querer que o ribeiro se secasse? Sim ou não? Você ia querer que parasse? Você ia falar assim, olha, que falte água para todo lugar, mas esse ribeiro aqui vai ter uma fonte inesgotável, sim ou não? Você pensa, nunca vai secar esse ribeiro, vai ficar aqui, é a minha palavra. Mas a Bíblia nos mostra aqui, sabe, que passado alguns dias o ribeiro se seca, porque não tinha chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias a palavra do Senhor, falando com Elias. Sabe por quê, irmãos? Aquele ribeiro estava comprometendo o que Deus tinha para Elias. Se você leu o texto que nós lemos, você viu que o texto estava lá no futuro, sim ou não? Nós lemos o capítulo 18, aqui no capítulo 17, é quando a palavra dele. E lá no capítulo 18, vai mostrar Elias fazendo com que o nome do Senhor seja exaltado. Fala comigo, o nome do Senhor sendo exaltado. Sabe, irmãos, mas aquela posição de conforto poderia comprometer o futuro de vitórias que Deus tinha para Elias. Sabe? E o que a gente pode ver aqui? Que muitas vezes nós ficamos nos lamentando por algo que se secou na nossa vida, por algo que era para ser uma transição nossa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não conhecemos o futuro, e a nossa vida é feita de estação, amém? E muitas vezes nós estamos numa estação que para nós é confortável, e que a gente acha, olha, dessa fonte aqui nunca vai secar, eu agora estou sendo alimentado, eu estou sendo suprido, eu estou bebendo água, estou tranquilo, está bom aqui. E a gente começa a se lamentar por coisas que nós perdemos, por coisas que se secaram. Às vezes a gente se lamenta por pessoas.
Se lamenta por aquele amigo que nos traiu, por aquele relacionamento que nós tínhamos e que nós achávamos que seria o mais maravilhoso, e de repente se mostrou que era caído, por um negócio que eu tinha e que eu achava que esse negócio iria ser um negócio na minha vida. Então, esse negócio se seca, e você não entende quando aqui esse negócio se seca, por que que está se secando? E ao invés de você falar, Deus, qual é a direção? Você fica se lamentando, você fica prostrado. E nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes, o lugar que nós estamos, que Deus está provendo para a nossa vida, é uma transição temporária para algo muito maior que Deus está preparando. Quem crê que Deus tem uma vida abundância para você, diga amém. Deus tem uma vida abundante, querido. Sabe? O problema não está naquilo que você perdeu, mas muitas vezes o problema está na expectativa que você criou, na expectativa que nós criamos, porque muitas vezes Deus tem uma provisão que é para aquele momento, que é temporária, que você não precisa acumular ela, que você não precisa estocar ela, porque Deus é vivo na nossa vida. Você se lembra do maná que Deus mandava no deserto? Amém? Deus mandava o maná para o povo que estava no deserto, sim ou não? E mandava o maná em abundância, que eles poderiam comer à vontade. Mas tinha gente que queria guardar o maná, e o maná não poderia ser guardado, porque quando guardava o maná, o que acontecia com ele? Ele estragava, ele apodrecia, porque aquele maná era para aquele dia. Deus tem uma provisão diária para cada um de nós, sabe? Mas você não precisa estocar. Por quê? Mas se tem bastante maná, por que eu não posso estocar? E Deus não quer que você viva do maná numa provisão diária, sabe por quê? Porque Deus tem uma terra abundante para você. Deus tem uma Canaã, diga aleluia. Deus tem uma terra que emana leite e mel. Deus tem uma terra prometida, querido. Por mais que você seja provido no deserto, por mais que você seja provido num tempo de seca, oh querido, Deus tem uma promessa de vida abundante para mim e para você, meu irmão. Então hoje Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para você parar de se lamentar por aquilo que se secou, por aquilo que perdeu. Oh querido, maior é o futuro. Não é porque o diabo colocou uma vírgula que você acha agora está acabado. Ele não pode colocar um ponto final, meu irmão. Quem pode colocar um ponto final é Deus na sua vida. É só Deus, querido. E o futuro que Deus tem para você é muito maior do que todo o passado que você já conquistou. Oh, querido, então não importa o que você está se lamentando, o que você está chorando. Deus está falando para mim e para você hoje. É tempo de você parar de se lamentar. E é tempo de você voltar a se relacionar comigo, a falar comigo. Olha só, no versículo 8, a Bíblia diz, então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, olha aí, o que diz o versículo 9? O versículo 9, o que diz aqui, irmãos? Lê comigo. O que diz? Diz o quê? Olha aqui, para levantar. Se é para levantar, é porque está como? Porque está caído, porque está se lamentando. Se levanta. O ribeiro está seco, está ou não está? Sim ou não? E quando o ribeiro seca, adianta ficar lamentando, irmãos? Adianta ficar chorando? Adianta ficar murmurando? Adianta falando, puta, agora acabou, agora não tem mais vida, agora não tem mais isso, não tem mais aquilo? Adianta fazer isso? Deus está falando, se levanta. Sabe, se manda ele se levantar, é porque ele está caído, está abaixo. Mas Deus está falando assim, olha, se levanta, porque eu tenho um destino de abundância para a tua vida. Oh, meu irmão, mas para que Deus abra um novo ciclo de abundância, Deus tem que fechar o ciclo da provisão, o ciclo, sabe, daquilo que vem diariamente, daquilo que vem só por dia. É o maná que Deus está mandando, é aquela provisão que vem trazida pelo corvo. Deus está falando para você, ainda que isso esteja secando, eu tenho algo muito maior na tua vida. E sabe por que Deus está falando, se levanta? Porque Elias talvez tinha se esquecido de quem ele era. Ele tinha falado assim, sobre a minha palavra, foi ou não foi? Não vai ter mais chuva e nem orvalho, nem sereno vai cair
sobre a terra. E agora Deus está falando assim, olha, se levante, sabe por quê? Deus estava querendo que Elias se lembrasse quem ele era. Bata no peito e diga assim, eu sei quem eu sou. Sabe, queridos, quantos aqui creem que Deus tem um chamado para a sua vida? Diga amém. Sabe, irmãos, tudo na nossa vida é uma questão de identidade. Sabe, quando você tem identidade, as coisas de fora não vão perturbar você aí dentro. Mas quando você não tem identidade, as coisas de fora podem influenciar você. Deus está falando para ele, olha, se levanta, para você sair dessa depressão, dessa ansiedade, dessa angústia, desse medo excessivo, dessa síndrome do pânico. Se levante, porque se secou, eu vou dar uma nova direção para você. Eu já te dei uma direção lá atrás, querido. Fala comigo, Deus que fez, é o Deus que faz. Fala comigo, Deus faz de novo. Quem crê que Deus faz de novo, diga amém. Sabe, irmãos, Deus faz de novo. E nós precisamos entender que nós, ainda que a gente perca qualquer coisa na vida, eu não posso perder a minha identidade. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, você tem uma identidade de filho. Amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. A Bíblia diz que o Senhor veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, querido, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Quantos aqui creem em Jesus? Então é uma questão de identidade, querido. Não importa onde você está, nem como você está, mas importa quem você é. Ah, mas agora se secou, mas eu sou filho de Deus. Ah, mas agora essa realidade está difícil, mas eu sou filho de Deus. Oh, querido, Deus tem um destino de vitória para a tua vida. Se levante hoje, toma posição. Sabe por quê, querido? Porque maior é o teu futuro, maior é o que Deus tem para você. Deus está falando para ele, olha, se levante, põe de pé e vai para Sarepta. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje Deus quer te devolver a identidade de filho de Deus, a identidade de profeta do Senhor, de profetisa do Senhor. Oh, querido, sabe, Deus está falando para pessoas aqui que o chão não é o seu lugar. Fala comigo, o chão não é o meu lugar. Então hoje você vai parar de se lamentar por aqueles que te deram calote, pelo carro que você perdeu, pela empresa que você perdeu. Oh, querido, quem sabe pela situação, pelo relacionamento que você perdeu. Meu irmão, hoje, pare de se lamentar, porque Deus está dando uma nova direção para você. Há um tempo novo de Deus para a tua vida. Amém? O Senhor fala para ele, olha, chega, Elias, se levanta daí e vai para Sarepta, e vai para o lugar, porque lá também eu já preparei alguém para te sustentar. Deus já tem provisão para a tua vida. Diga aleluia, diga graças a Deus. Sabe, irmãos, eu não sei o que você está se lamentando, eu não sei o que você está chorando hoje, eu não sei o que você perdeu na sua vida, eu não sei, querido, mas Deus tem um novo para cada estação da nossa vida. E o que Deus fala para mim e fala para você, querido, chega de chorar. Você pode até ter um tempo de choro, porque o choro faz parte. Sabe, se lamentar faz parte. A Bíblia diz que Neemias chorou porque as portas estavam derrubadas, porque haviam queimado todas as muralhas de Jerusalém. Mas teve um tempo que ele parou de chorar e ele tomou uma atitude. E ele foi servir, e alguém viu a sua atitude quando ele estava servindo, e ele pôde abrir o seu coração, porque ele queria reconstruir os muros de Jerusalém, ele queria reedificar as portas que haviam sido queimadas. E eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, hoje você vai se levantar em nome de Jesus, e vai viver um maior tempo de vitória na tua vida. Quem crê nisso, diga aleluia, diga graças a Deus. Sabe, irmãos, só que a Bíblia diz, e aqui, se você ler na palavra, você vai ver tantas coisas que Elias vai enfrentar. A Bíblia diz que ele é perseguido, ele vence,
os profetas de Baal, mas agora a Bíblia diz que ele está aqui, no versículo 41, e diz assim, olha, quando as pessoas reconhecem a Deus, reconhecem que só o Senhor é Deus através de Elias, no versículo 41, Elias agora dá uma palavra para Acabe, e Elias diz que há um barulho de abundante chuva. Fala comigo, há um barulho de abundante chuva. Fazia quanto tempo que não chovia, irmãos? Fala comigo, 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses que não havia chuva sobre a terra. Não havia chuva nenhuma. E aqui no versículo 41 que nós lemos, o que Elias disse? Então Elias disse a Acabe, suba e vá comer, porque já se ouve um barulho de uma abundante chuva. Eu pergunto para você, tinha alguma chuva naquela época? Naqueles dias, estava tendo chuva? Alguém estava ouvindo esse barulho? Mas o profeta estava ouvindo, sim ou não? Quem crê que Deus fala com você aqui, diga amém. Sabe, irmãos, então quando Deus falar com você, querido, quando você ouve a voz de Deus, quem aqui já ouviu a voz de Deus, diga amém. Sabe, você cumpra aquilo que Deus falou para você, porque você vai começar a ouvir aquilo que ninguém ouve. Pode estar todo mundo falando que está ruim, que está seco, sabe, que vai estar destruído. Você vai falar aquilo que ninguém ouve. Você vai ouvir aquilo que ninguém ouve. Quem está comigo, diga amém. E quando você ouve aquilo que ninguém ouve, você vai profetizar aquilo que ninguém pode profetizar. Quem aqui pode ouvir que a tua família está salva, diga amém. Quem aqui pode ouvir que Deus tem uma bênção inédita na sua vida financeira, diga aleluia. Quem aqui pode ouvir que Deus tem um tempo de cura para a tua vida, diga amém. Quem aqui pode ouvir um testemunho de júbilo, de vitória, diga amém. Oh, querido, quem aqui pode celebrar, porque você já pode ver o barulho da conquista, diga glória a Deus. Oh, querido, em nome de Jesus, eu gostaria que você pudesse profetizar. Sabe por que Elias estava ouvindo o que ninguém ouvia? Sabe por quê, irmãos? Porque 1 Coríntios 5:7 a Bíblia diz que nós não vivemos aquilo que nós vemos, mas vivemos aquilo que nós cremos. Porque ele não precisava ver para crer, mas ele cria para ver. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você crer, você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida. Se você crer, querido, você vai ver o melhor de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Você vai começar a profetizar, sabe por quê, irmãos? Porque não é onde você está, nem como você está, mas a identidade que você tem, a identidade de filho de Deus e profeta do Senhor, a identidade que Deus fala para mim e fala para você, olha, tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, vou-lo recebereis. Oh, querido, a identidade daquele que sabe aquilo que está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, assim, o Senhor não faz divisão entre vós, vosso Deus, assim, os ouvidos do Senhor não estão tapados, e nem as suas mãos estão encolhidas, para que não possa ouvir, e nem possa abençoar. Deus está pronto para te ouvir, para te abençoar. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, irmão, você vai profetizar vitória, você vai ouvir. A minha família será salva. Eu não sei quanto a vós outros, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, querido, eu não sei quanto a vós outros, mas eu creio em Jesus. E se eu creio em Deus, tudo é possível àquele que crê. E Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele continua a fazer na minha vida. E eu já posso ouvir o barulho de festa. Quem pode ouvir aqui, diga amém. Sabe, queridos, então, ouça a voz de Deus, ouça Deus falando no seu coração, ouça aquilo que Deus tem para você. Ele estava falando assim, olha, vai lá, diz a Acabe que já pode ouvir um barulho de abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu para onde? Fala comigo, ao monte, para orar. E a Bíblia diz que Elias então dobra os seus joelhos, ele coloca o seu rosto entre os joelhos, e ele agora começa a orar. E ele agora fala para o seu servo, vai
e olha para a banda no mar e vê o que você está vendo. Vamos lá, coloca aí para mim, versículo 43 de 1 Reis 18, versículo 43. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, o que ele disse? O que ele disse? Não há nada. O que ele estava vendo? O que o servo estava vendo? Nada. Sabe, irmão, está cheio de gente para não ver nada, para não enxergar nada. Ah, esse exame, não vejo nada, está ruim. Ah, e a situação está ruim. Ah, você liga a televisão, está tudo acabado. Ninguém está vendo nada. Mas quantos aqui são servos de Deus, diga amém. Eu profetizo, querido, que na tua casa haverá abundância, haverá fartura. Sabe o que acontecia no Egito, querido? No Egito havia morte, mas na terra de Gósen, na casa do povo de Israel, a Bíblia diz que nem um cão movia a sua boca, até os animais eram abençoados, até o animal da tua casa vai ser abençoado. Quem crê nisso, diga amém. Até o animal, querido. O servo dele olhava para lá e não via nada. E a Bíblia diz que ele faz isso uma vez, faz isso 2 vezes, faz isso 3 vezes, faz isso 4 vezes, faz isso 5 vezes. Elias fala para ele, olha, faça isso 7 vezes. E a Bíblia diz, então, olha só, e na 7ª vez, coloca aí para mim, versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como está falando de uma grande nuvem, irmãos? Uma pequena? Que tamanho que era a pequena nuvem? Como a mão de um homem subido no mar. Era uma nuvem grande e pequena? Quando ele olhou para o céu, imagina uma nuvem pequena. Quando a gente olha aquele avião Boeing, que cabe 300 pessoas, 200 pessoas. Um avião que cabe 200 pessoas, irmãos, é quase maior do que a nave dessa igreja, sim ou não? E a gente olha ele lá no céu, ele é pequenininho, é ou não é? Agora imagina uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era pequena, sim ou não? E ele está falando assim, ó, ele só vê uma nuvem como a mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Para que a chuva não te impeça. Veja, havia só um pequeno sinal. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Se você tem fé, você não precisa de um grande sinal. Você não precisa de uma grande coisa. Um pequeno sinal é sinal de um grande milagre que Deus tem para a tua vida. Amém? Olha só o que ele fala. Eis que se levanta do mar. Sabe? Apronta o seu carro, para que a chuva não te detenha. Versículo 45, em pouco tempo o céu se escureceu, como nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E caiu uma grande chuva. Ô irmãos, tem gente que não está vendo nada, mas em nome de Jesus, eu posso ver na tua vida, eu posso ver a abundância que Deus pode fazer em você. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu posso ver, querido, Deus tem uma chuva de abundância, de milagres, de transformação na tua vida física, financeira, sentimental. Deus tem abundância. Sabe, querido, hoje é tempo de você se levantar, tomar posse. Você vai viver o melhor de Deus para a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou, mas você vai sair daqui mudado. Sabe por quê, querido? Porque Deus continua a operar. Quem crê nisso, diga amém. Você crê que Deus continua a operar? Então, querido, sabe, um pequeno sinal, sabe, mexeu, eu já sei, ele vai começar a andar. Você pode ver, alguém pode ver apenas um pequeno sinal, é um pequeno sinal, mas Deus já tem uma empresa grande para você. Sabe, irmãos, para encerrar, eu quero que vocês coloquem em pé, em nome de Jesus. Sabe, guarda isso. Eu não sei pelo que você está se lamentando, eu não sei pelo que você está chorando, mas Deus tem algo grande para a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Um tempo da minha vida, irmãos, eu já contei aqui para vocês, eu comecei a trabalhar muito cedo, e ainda solteiro, eu já tinha uma confecção com 26 funcionários.
Me casei, Deus prosperou. Nós compramos terreno, construímos barracão. Tínhamos carro. O primeiro carro zero que eu comprei foi 2 anos depois do meu casamento. Eu casei em 1994. O primeiro carro zero que eu comprei na minha vida foi o Escort Hobby 96, que eu dei de presente para minha esposa. Naquele mesmo ano eu comprei o primeiro carro dela, depois eu tirei o meu carro, um Escort GLX branco, bonito, lindo, zerinho. A nossa empresa cresceu, a gente vendia, na época tinha Mapping, tinha lojas Renner, fazia por umas grifes importantes. E eu comecei a trabalhar com confecção com 16 anos de idade. Eu casei com 23, 96 eu já estava com 26 anos. A empresa estava crescendo, estava prosperando. Chegou em 1997, logo Fernando Henrique abriu as importações, as coisas começaram a ficar difíceis. No ano de 2000, o meu Ribeiro de Querite começou a se secar. E chegou um tempo que eu não tive jeito, eu falei, olha, eu vou ter que fechar. Eu vou fechar a empresa. E Deus foi dando estratégias, direcionamento, para onde eu deveria ir. Naquele momento, parecia que eu só sabia fazer aquilo na minha vida. Dos 16 até os 26, 27, 28, era mais de 12 anos que eu só mexia com isso. Entendia tudo disso, do começo ao fim. E eu falei, puxa, isso, acho que não tem mais futuro. Mas Deus foi tão generoso, que eu falei assim, puxa, eu acho que eu vou querer voltar sempre para esse Ribeiro. Eu acho que é a única coisa que eu sei. Mas o dia que eu fechei, que eu apaguei as luzes e tudo que tinha sido, parecia que nunca aquilo tinha existido na minha vida. Porque não adiantava ficar lamentando, não adiantava ficar chorando. Adiantava eu ver a direção que Deus tinha para a minha vida. Sabe, irmãos, embora nós já tivéssemos prosperado, não dá para comparar tudo que Deus fez na minha vida com aquilo que nós tínhamos vivido lá atrás. A casa que eu tenho, o barracão que nós construímos, foi tudo fruto daquela época. Mas Deus nos fez avançar muito mais para a glória dEle. Sabe o que Deus fala comigo, queridos? Sabe, não se lamente pelo que se secou. Sabe, que você, na hora que estiver tudo bem, você sabe, eu preciso me relacionar com Deus ainda, eu preciso falar com Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus, porque eu sei que Deus tem um direcionamento, uma nova estação. E acredite, querido, que a cada nova estação, você estará melhor do que na anterior. Quando a gente olha para a vida de José, a gente fala assim, puxa, José era escravo. Mas agora José já não estava mais como escravo, José estava numa posição de mordomo, de um homem mais importante, da casa de Potifar, que era um senador da época. Tudo estava nas mãos de José, tudo. Mas de repente, por conta da fidelidade dele, ele vai viver agora uma situação pior do que a que ele tinha como escravo, porque agora ele vai ser preso por uma acusação injusta. Mas José manteve a fidelidade dele. E se José não entendesse que todos os sonhos ainda iriam se realizar, se ele não soubesse quem ele era, ele jamais iria viver tudo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, irmãos, esse Elias vai viver tantas coisas, que Deus vai tomar Elias para si. Eu quero profetizar, querido, que você vai viver o melhor tempo da história da tua vida. Sabe, eu quero dizer para você que aquilo que Deus tem falado no teu coração, não permita que o diabo venha roubar aquilo que você está ouvindo. Sabe, querido, hoje eu quero declarar aqui, se o diabo pensou que você ia ficar preso nessa depressão, nessa angústia, nessa tristeza,
Se o diabo pensou que você ia ficar preso nessa nova estação, ele perdeu mais uma vez, porque Deus vai te levar a lugares altos, e você vai caminhar onde você jamais imaginou que você fosse caminhar. Você vai andar onde você jamais imaginou. Sabe por quê, querido? Porque você continua ouvindo Deus, porque o Senhor é Deus na sua vida, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Sabe, querido, se Deus está tirando do Ribeiro de Corinthians para falar para você, não é pela tua força, querido, mas é para onde eu vou te levar. E onde eu vou te levar, eu vou te dar uma chuva tão abundante, vai ser tão abundante, querido, que vai encher toda a tua família, vai encher a tua casa. Você vai ser um farol nessa nação, você vai ser alguém, sabe, que vai abençoar outras vidas. Quem crê que Deus tem bênção para a tua vida nesta manhã, diga aleluia. Quem crê que Deus tem uma nova estação para você, diga amém. Sabe, irmãos, eu creio que há pessoas aqui que estão tendo ciclos se rompendo, e Deus tem um novo ciclo para você. Deus tem uma nova história para você. Eu jamais pensei em lugares que Deus tem me levado, mas eu sei que cada vez que um ciclo se encerra, Deus tem algo muito maior na nossa vida. Eu já disse isso aqui. No ano 2000, o pastor Jefferson disputou a reeleição dele para vereador aqui. E naquela época, a apuração se fazia no SESI. E a gente saía todo mundo para assistir a apuração. Em 2000, nós fomos para lá, na apuração. E quando saiu o resultado, ele havia feito o dobro de votos que ele tinha feito na primeira eleição dele. O dobro de votos, mais que o dobro. Mas ele não estava entre aqueles 14 que naquela eleição havia sido reduzido de 21 para 14. Ele não estava entre os 14. E quando a gente está em uma disputa, a gente quer a vitória, sim ou não? Estávamos todos tristes, chorando, porque naquele momento, aquele ribeiro parecia que estava seco, que não tinha mais como sair. E a gente triste. Eu estava ao lado do meu cunhado, o pastor Jefferson. Chega o pastor Zarias, abraça ele e fala: olha, você não precisa chorar, porque você jamais é um derrotado, você é um vencedor. Você é um vencedor e você não precisa chorar, porque você é vitorioso. Naquele momento a gente não entendia isso, mas aquela eleição, Deus estava trabalhando para ele. Alguém lá da Câmara, que segue a Satanás de verdade. Lá você sabe que na Câmara, na Assembleia, tem gente que segue todo tipo de coisa. Um dia chegou para ele e falou assim: e aí, cadê o seu Deus? O Garfudo me trouxe aqui de volta, estou aqui de volta. E o seu? Ele engoliu aquilo. E a igreja escolheu ele para ser representante como deputado federal. E aquilo que tinha acontecido era uma injustiça, porque eles disputaram para 21 e reduziram no meio do processo para 14. Você entrou na justiça, Deus o abençoou. Ele foi escolhido para a igreja para ser o representante para deputado federal. 2 anos depois, 1 ano e meio depois, ele foi eleito deputado federal com 153 mil votos. A justiça devolveu o mandato dele de vereador aqui. Então ele voltou para ser vereador. Só que aí, ele foi diplomado vereador no dia 13 de dezembro de 2006, de 2002, foi diplomado vereador, dia 13 de dezembro de 2002, reassumindo o mandato de vereador aqui. E no dia 19 de dezembro de 2002, ele foi diplomado deputado federal. Só que aí, para assumir como deputado federal, ele precisaria apresentar uma carta de renúncia, renunciar ao mandato de vereador. E quando ele vai apresentar a carta de renúncia como vereador, quem era o presidente
da Câmara naquela época era aquele que tinha falado que o Garfudo tinha trazido ele. E ele apresenta a carta e fala: olha, o meu Deus não me queria aqui, mas está me mandando como deputado federal para representar o povo de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que Deus tem planos maiores para a tua vida. Quem crê que os planos de Deus são maiores que os meus, diga amém. Quem crê que Deus tem maior para a sua vida, diga aleluia. Os planos de Deus são muito maiores que os meus, querido. Eu quero orar por você em 1 minuto. Quem sabe você tem se lamentado por si